Olá, tudo bom? Está começando mais um Silvestre Cast, que é o podcast aqui do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Eu sou Patrícia Ferreira e estou aqui com o Thiago Santos na direção deste podcast. Antes de a gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum episódio do nosso Silvestre Cast. O nosso Hospital Adventista fica bem próximo aqui de Cosme Velho. Para você que não fez uma visita ainda, venha nos conhecer. E lembrando também que nós temos mais 2 unidades, o Hospital Adventista Itaboraí e também o Centro Médico em Botafogo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem relevante, que é a musicoterapia. Ela tem sido muito utilizada ultimamente para alívio de estresse, depressão e ansiedade dos pacientes. E ela é usada aqui também dentro do nosso hospital. Para isso, então, nós convidamos 2 pessoas ilustres aqui, convidadas, o meu pastor psicólogo, o Wallace Costa, e o nosso amigo enfermeiro e violinista, Alexandre Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Para a gente poder começar, eu quero falar com você primeiro, enfermeira Alexandre. Se apresente primeiro, você trabalha aqui no hospital e também fale um pouquinho do seu trabalho com a música. Meu nome é Alexandre, eu trabalho já aqui no Hospital Silvestre há muito tempo, são 25 anos atuando aqui no hospital como enfermeiro. Estudo música também já há muito tempo. Além do violino, eu também toco outros instrumentos e procuro usar esse dom da música para tentar trazer um pouco de alívio aos pacientes, minimizar um pouco da dor, né? Trazer o que a ciência da música fez comigo para fazer com o outro também. E é sempre um prazer poder ser uma ferramenta na mão de Deus, usando o violino como instrumento para trazer esse alívio, aliviar também uma pressão, tirar o paciente um pouco desse cenário tão ruim que é o cenário de um hospital, mediante um diagnóstico, mediante estar acompanhando um paciente, um familiar. A música serve para isso também. Então, seja bem-vindo também, nosso psicólogo aqui, o Wallace Costa. Qual que é a sua palavra inicial? O que você tem a dizer para nós? Quanto tempo trabalha aqui? Obrigado, Patrícia. Sempre um prazer a gente conversar um pouquinho. Eu sou o Wallace Costa, né, capelão e psicólogo. Já estou aqui há 3 anos. Tem sido um prazer acompanhar, eu costumo dizer, caminhar com os nossos pacientes, né, durante as suas estadias aqui. Eu fico uma parte do tempo ali no centro médico e também acompanhar a rotina deles ali. A gente acho que vai ter boas trocas hoje, pensando que a música ela tem um impacto gigantesco na nossa vida, para além do que a gente imagina. Pensando como isso pode ser uma ferramenta de cuidado, uma ferramenta de alívio, né? Como a Alexandre falou, acho que vai ser muito bom. Alexandre, 25 anos de experiência. Você, além de um enfermeiro, você é um artista. Como que surgiu essa ideia de implementar a musicoterapia no ambiente hospitalar? Bom, eu já toco já há muito tempo, né? Eu toco na igreja, às vezes em casa mesmo, né? Quando eu estou num momento não muito bom, né? Porque às vezes acontece isso com a gente, e aí eu toco algumas músicas, e tem algumas músicas mais preferidas minhas para esses momentos, e a música faz isso comigo. Então, um dia eu trouxe o violino aqui para o hospital. E nós estávamos num culto, porque sempre, todos os dias pela manhã, antes de iniciar o plantão, a gente faz um culto, né? Que já é a nossa rotina já desde sempre aqui no hospital. E isso foi muito bom, porque aquele dia foi um dia tranquilo. E aí eu percebi que eu podia fazer isso também. E no momento que eu estava tocando, a gente ali no momento do culto, eu percebi que alguns pacientes e acompanhantes ali da emergência foi até o posto de enfermagem. E aí, a partir daí, surgiu a ideia da gente ampliar isso para todo o hospital. Que bacana isso, muito legal. E na sua visão como enfermeiro, quais as mudanças que você observa nos pacientes após as sessões de música? Então, é quase que 100%, uma mudança de 100% na maneira do paciente estar e se apresentar, porque ele está sob um tratamento, ele está sob medicações, ele está, de repente, esperando ou aguardando um diagnóstico, e aí a gente chega, entra no quarto, ou a gente começa a tocar, né, as músicas. O paciente, aí eu consigo perceber que parece que ele sai daquele momento, né? Sai daquele local. E é pouco tempo, às vezes 10 minutos, 15 minutos. E quando eu termino,
sempre eles aguardam, eles elogiam, e eu consigo perceber que a face do paciente está mais tranquila, está mais calma, exatamente por conta do poder que a música tem, né? Do que a música faz. Porque a música, na verdade, ela segue um princípio divino, né? Porque a Trindade, né? Como já diz, né? São três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é divino. E a música, ela tem um princípio de tríade também. Porque o princípio da música, ela segue harmonia, ritmo e melodia. E isso faz com que acaba mudando a maneira comportamental do paciente. Né? E eu percebo que isso faz muito bem para o paciente. Só que, na verdade, quando eu faço isso, eu dou isso para o paciente, na verdade, eu é que ganho muito mais. Porque eu vou ali, toco para o paciente gosta, o familiar gosta também, mas eu, particularmente, é que saio muito mais reconfortado do que o que eu dou para o paciente. Lógico, claro, Deus usa, né, a gente para poder fazer isso, mas eu também ganho muito. Alexandre, a gente sabe que o último sentido que nós seres humanos perdemos é o sentido da audição. Existe alguma diferença no impacto da musicoterapia para pacientes que são conscientes e inconscientes? Tem. Inclusive, eu tenho até uma experiência de muito tempo. Chegou um determinado tempo que ficou tão bem sedimentado isso e estava dando tão certo que nós saímos sempre no finalzinho do dia para poder tocar para os pacientes, né? Então, me lembro que nós fomos em um dos quartos aqui, era uma paciente já com um diagnóstico bem complicado, ela já não estava com uma boa interação, e aí nós falamos com o familiar, a gente veio aqui para poder tocar para ela, o senhor permite? Aí falamos com a paciente, era um outro capelão que tinha aqui, e aí o familiar permitiu, e a paciente, nós começamos a tocar, e aí tinham algumas pessoas também, eles começaram a cantar. E aí essa paciente, ela não interagia. Só que, de acordo com o que nós estávamos tocando, cantando, eu percebi que a paciente, ela encostou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos e dormiu. Naqueles 10 minutinhos de música, ela dormiu. Quando nós terminamos de cantar, ela abriu os olhos de novo e a face dela, ela deu para perceber que ela esboçou um sorriso. E a gente perguntou, e aí, a senhora gostou? A senhora gostou? Mas ela não falava, né? Por conta do diagnóstico dela. Mas a gente conseguiu perceber que mesmo ela não falando, não conseguindo interagir, ela conseguiu perceber através da audição o que a gente estava tocando ali. E conseguimos alcançar o nosso objetivo através, claro, né, com a ajuda de Deus. Então, existe alguma restrição médica, algum paciente que não possa receber essa terapia, essa sessão musical, né? Sim, existem alguns mesmos. Esses pacientes são aqueles que estão um pouco agitados, dependendo do diagnóstico, né? E aí, como a música ela causa estímulo, para esses pacientes não é muito positivo, né, a gente entrar com a música, porque nós somos todos conexão, né? O nosso cérebro ele é dotado de conexão e são sempre sinapses que acontecem. E nós fazemos conexão para tudo, inclusive para músicas. Quando, por exemplo, a gente ouve uma música, a gente vai lembrar de algum personagem, de algum tema de vitória, por exemplo, algo que nos remete a algo positivo. Por exemplo, esse tipo de música, essa música, se a gente ouvir essa música em qualquer lugar, a gente sempre vai pensar em um personagem que sempre era vitória, né? Pelo menos na maioria das vezes na sua corrida. É automático. É automático. Automático. Né? Quando a gente escuta essa música, a gente sempre vai lembrar de quem? Ayrton Senna. Mas sensação boa. A sensação boa. E isso tem uma explicação científica dentro da música. Né? Porque quando a gente estuda música, a gente estuda alguns modos. Né? Tem algumas escalas, a escala diatônica, e tem o que a gente chama de modo grego. E esse modo grego são escalas diferenciadas dentro da ciência da música que a gente estuda. E toda música que é assim, para cima, né, de animação, de ânimo, é dentro do modo grego, no mixolídio, que é o 6º grau do modo grego. Então, sempre quando a gente ouvir uma música que vai dar aquele ânimo, né, aquela vontade de fazer, está sempre dentro desse campo. Né? Por exemplo, quando a gente se remete a um personagem, a gente sempre vai pensar
em alguns personagens de infância, algum personagem de desenho, como, por exemplo, essa música. Quando a gente escuta essa música, é impossível a gente não pensar especificamente nesse personagem. Né? Super-Homem. Super-Homem. Ou seja, é clássico, a gente sempre vai pensar. E, na verdade, o que o autor do filme fez? Ele pegou uma peça clássica e colocou no filme. E aí atrelou, aí todo mundo se remete e pensa sempre no Super-Homem por conta disso. Né? Sim. É verdade. Um outro filme, um filme clássico, todo mundo chorou por conta do filme, que foi realmente um filme muito bonito, fato verídico. E também a gente sempre vai fazer conexão. Por exemplo, essa música em específico. A gente lembra da Rose, do Jack, braços Exatamente, abertos. os braços abertos. Então, ou seja, tocou a música, você já voltou lá no filme em uma parte específica do filme. E é exatamente assim. Por exemplo, final de ano. Sempre, durante janeiro a novembro, a gente escuta todo tipo de música. Mas especificamente, finalzinho de novembro para dezembro, sempre tem, em qualquer lugar que a gente vai, principalmente nas lojas, esse tipo de música. Jingle Bell, né? Exatamente, porque isso traz pra gente o quê? Lembrança de quê? Natal. Família. Família, festa, compras, compras. compras, Associa. por que não, né? Mas isso é sempre coisa boa. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, a música ela faz isso, né? Então, todo esse estímulo, para o positivo ou para o negativo, né, para determinados pacientes não cabem em determinadas situações. Você já presenciou alguma situação em que a música acalmou um paciente que estava muito agitado? Sim, já presenciei sim. Nós temos aqui no hospital a oncologia, o setor de oncologia. E a gente sabe que a oncologia é um momento muito sério, né? Na vida ali do tratamento do paciente. E o paciente ele sempre vem, o paciente é sempre um acompanhante. Eu me lembro de um episódio que nós estávamos com uma paciente lá no momento da quimioterapia, que ela não estava bem emocionalmente, estava um pouco agitada, e o familiar tentando ali acalmar, e nós fomos lá. Né? Nós fomos lá, coincidiu. Eu levei o violino, perguntei às meninas, às colegas enfermeiras, eu posso tocar aqui para os pacientes? Ah, pode sim. Eu comecei a tocar. E essa paciente em específico que estava um pouco agitada, ela parou, ficou olhando. Eu percebi que ela estava prestando muita atenção. Eu me dirigi mais na direção do local onde ela estava fazendo o tratamento e fiquei tocando. Eu toquei umas 2 músicas. E aí naquele tempo ela foi se tranquilizando. E aí no final ela chegou a recostar a cabeça na poltrona. Não dormiu, mas ela recostou a cabeça. E até o ombro dela, a expressão corporal, ficou uma expressão corporal de mais tranquilidade, né? De mais calma, exatamente. Existe algum estilo musical, alguma música preferida sua para tocar dentro do hospital? Então, eu gosto muito de música clássica, mas eu gosto muito de trazer também algumas músicas que nós tocamos na igreja, né? Música gospel, erudita, né? Para trazer aqui para os pacientes. Como, na verdade, é somente a parte melódica da música, eu toco a música toda, eu toco apenas alguns trechos, né, das músicas para os pacientes. Algumas músicas específicas, Mais Perto Quero Estar, Aleluia, e outras músicas também. Você pode dar uma palhinha de uma música que você mais gosta de tocar? Sim, claro. Por favor. Essa com certeza a gente quer ouvir, e o pessoal de casa também. Então, eu gosto muito dessa música porque ela fala que Deus, ele não deixa a gente, né? Que a gente não anda só, porque Cristo ele está nos acompanhando, né? Que inclusive é um dos trechos, né, da estrofe da música.
Muito linda. E aí ela termina dizendo que a gente não anda só, pois ele, Cristo, é real na nossa vida. Muito Aí eu legal. toco só esse pedacinho, e aí quando eu olho o paciente está mais tranquilo, né? E a gente consegue ser usado por Deus para Além da música, né? Além da melodia que é, enfim, né? Divina, com certeza Deus também já age ali, né? Traz Claro. paz, alívio. Com Obrigado, certeza, Alexandre. com Muito certeza. obrigado. E na sua opinião, né? Por que a música consegue impactar tanto o paciente que está internado? Na sua opinião, pessoal. Porque é divino, é divino, é divino. Eu creio, eu sou adventista do sétimo dia, né? E eu creio que quando a gente eu tô tocando, a música, ela sai, o som sai do violino, o paciente, o familiar, a pessoa ouve, mas o que entra na mente da pessoa é transformado pelo Espírito Santo. E aquilo dali faz com que, mesmo que se por acaso a gente erre num tom, uma nota sai um pouco fora, mas o Espírito Santo ele transforma aquilo dali e consegue alcançar O o coração. objetivo e consegue alcançar o coração da pessoa. Esse ano eu tive uma experiência parecida com essa, em outro hospital, outro estado, né? Minha mãe estava internada para fazer uma cirurgia e chegou uma dupla de pessoas assim, parecida com vocês, né? Que chegaram lá e tocaram também umas músicas pra gente e aquilo ali foi muito emocionante. Teve gente que chorou, teve gente que ficou emocionado. Quando saíram, assim, todo mundo falou, nossa, isso é muito legal e tal, né? Então, assim, a música, ela quebra paradigmas, ela quebra barreiras Sim. que às vezes a gente nem sabia que existiam, né? Então, foi muito bacana essa experiência, você aqui no nosso programa e tal, né? Foi muito legal a sua participação. E agora a gente passa para o nosso segundo convidado, né? Que também está quietinho ali, mas vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, agora nós vamos conversar com o nosso querido psicólogo, pastor Wallace Costa. Pastor Wallace, como para o senhor a musicoterapia ela atua no cérebro de pacientes hospitalares? Em geral, na verdade, a música ela tem um poder significativo porque ela vai estimular diferentes áreas do nosso cérebro, né? Então, quando a gente está falando de música, a gente está falando de... A Alexandre já explicou muito bem, de uma melodia, de um ritmo, de linguagem. Lembrando, assim, cada região, cada cultura se expressa com música de uma maneira diferente, inclusive, né? O que a gente sabe de escala dó, ré, mi é uma escala ocidental. Quando você vai para a Índia, tem uma escala musical completamente diferente. Então, a gente está falando de diversas áreas que vão sendo ativadas, né? E movimentam o nosso cérebro de muitas formas. Então, quando eu estou falando sobre música, eu também estou falando sobre afetividade, né? Um dos medos básicos do ser humano está relacionado a som. Sons muito altos, né? Daí deriva uma série de outros sons, né? Uma pessoa que tem medo de raios e trovões, não é necessariamente pelo raio e trovão, é pelo barulho que ele faz. E pela afetividade associada a um momento específico da vida em que aquilo, né, se tornou um medo. Então, quando a gente está falando sobre música, a gente está falando sobre afetividade. Como isso chega até nós, como isso nos impacta e como isso evoca da gente muitas questões, né? Quando a gente está, Alexandre pontuou muito bem, cada música que foi trazida evoca na gente algo específico, não só pela questão prática, ou seja, de como ela foi escrita e pensada para, mas como ela foi associada a um determinado símbolo, a um determinado personagem, a uma determinada questão. E aí eu vou para algo muito comum, muito cotidiano, né? Se a gente pega o hino nacional, pra gente faz uma diferença enorme. Mas se você lembrar da Copa do Mundo, que toca hino de vários outros países, você tá ouvindo, escutando e não evoca nada em você. Porque a música, embora tenha uma questão prática, né? Ela também tem uma questão muito profunda sobre a afetividade. Legal, muito bacana saber disso. Mas assim, existe alguma fundamentação científica, né, sobre o impacto que a música tem sobre a dor de uma pessoa, né? Existe alguma fundamentação científica para isso? Existem várias, na verdade. A gente está falando sobre questões neurológicas e também psicológicas. Então, a gente está falando de questões de percepção, como essa música é recebida pelos nossos órgãos,
de sentidos, mas também de uma percepção pessoal. Quando a gente está falando sobre percepção física, por exemplo, a música ela tem um poder significativo de, por exemplo, reduzir a pressão sanguínea, em muitos casos, né? Ou quando a gente está falando sobre percepção, né, pessoal, a gente está falando de fulano usa tal música para academia porque aquilo ajuda a focar. Outra pessoa já pode usar aquela mesmo estilo musical para estudo, né? Então, assim, como aquilo é percebido por cada um. Então, quando a gente está falando sobre alívio de dor, por exemplo, a gente está falando de alguém que percebe aquela dor de uma forma única. Embora a dor tenha uma questão física, né, biológica, biofísica, que existe, que está ali, também tem uma questão psicológica, ou seja, como aquela dor é percebida individualmente para aquela pessoa. E é por isso que a gente tem, né, Alexandre pode falar muito melhor que eu, que trabalha na área da enfermagem, mas existe uma escala de dor. Você pergunta para a pessoa de 1 a 10 qual a sua dor, e obviamente a partir do momento que ela pontua aquilo, fica mais fácil traduzir aquela percepção pessoal para que haja um melhor procedimento. Então, a música ela vai atuando também nessa percepção pessoal da pessoa. Porque aí você está falando de, né, e trazendo para o ambiente hospitalar, que procura dar uma sensação de calma e tranquilidade, você está procurando fazer com que aquela pessoa relaxe. E aí, quando ela relaxa, existe uma série de questões físicas, né? Os músculos relaxam, ela respira melhor, há uma oxigenação do cérebro. Então, ok, fisicamente é isso, mas psicologicamente também vai fazer com que a percepção dela da dor seja modificada, né? Então, isso é muito, muito... Subjetivo? Também, mas isso é muito profundo, sabe? Eu tenho uma memória de uma paciente, ela estava já em fim de vida, então ela já tinha, assim, dias, né? Ela ia falecer. E aí, todos os dias, eu não canto, né? Embora eu tenha tido um pouco de educação musical por ter cantado em coral, cantei minha vida inteira na igreja, mas definitivamente não é meu dom. Mas eu lembro de um dia ter ido lá e eu cantei pra ela. Eu falei, olha, hoje eu vou cantar pra você. Era alguém que eu já conhecia, já estava confortável. E aí depois, todos os dias que eu ia, ela já estava muito sonolenta, mas quando eu chegava, eu dizia, olha, eu tô aqui. Aí ela perguntava, você vai cantar pra mim? E às vezes era o momento que ela conseguia cochilar. Então eu cantava umas 2 músicas, ela cochilava. Se eu via que ela cochilava, eu saía do quarto, avisava o familiar, o acompanhante, dizendo, olha, ela deu uma cochilada, tá? E ia embora. Porque naquele momento, e a percepção dela a respeito daquele momento de dor, pela música, mas também pela presença, foi modificada, né? E quanto isso é significativo. A questão da música é muito interessante, né? Porque como eu também trabalho além do hospital, eu trabalho aqui como Alexandre trabalha na enfermagem, mas eu também sou cantor, sou musicista e eu tenho muitas experiências Imagino. que nesses quase 30 anos que eu participo com música também, isso a gente conversando aqui, a cabeça da gente viaja, né? E com certeza a questão da dor é importante, onde ela alivia, né? Mas não é só a dor da alma, dor sentimental, ela calma. Mas dentro do hospital é interessante porque a gente pensa que o hospital tem doente. Então, como a gente vai aliviar e como que a música vai chegar através, né, do canal, seja por instrumento, seja por voz, e Deus atuando para deixar aquele canal onde o paciente vai receber. Mas aqui dentro do hospital, como que a gente pode estruturar, né, essa sessão de musicoterapia aqui para chegar no paciente? Tá, a gente tem hoje 2 coisas que acontecem em paralelo, que já são trabalhos mais estruturados. Então, a gente tem um trabalho que acontece em Botafogo, ali no centro médico. A gente tem um coral que funciona hoje para os beneficiários, né? Aqui uma imagenzinha do pessoal ensaiando. A gente tem um maestro que, assim, formidável. Esdras é um maestro excelente, com muito cuidado, muita paciência, muita dedicação. Ele tem estado lá.
Então, assim, hoje a gente está gravando, amanhã, por exemplo, eles vão ter uma apresentação Olha. lá no Centro Médico. Provavelmente quando for ao ar, eles já vão ter se apresentado e já pensando nas próximas apresentações. Essa é a ideia. E qual é o intuito, por exemplo, desse momento? Esse momento, além de fazer com que essas pessoas que participem se sintam pertencentes a algo, possam estar ali pertencentes a este grupo, né? Tem uma questão de sociabilidade, mas também pensando em questões cognitivas e como a música ajuda nessa manutenção da memória, nessa manutenção da parte cognitiva, né? Dessa malhação cerebral, digamos assim. Então, é extremamente importante. A gente tem se preocupado nesse sentido. Então, eles estão desenvolvendo, aprendendo ou mantendo essas questões musicais, né? Alguns deles já tiveram contato com música. Então, já tem um tipo de educação musical que eles vão mantendo. Alguns nunca tiveram, eles vão desenvolvendo. Então, é muito interessante ver eles aprendendo as questões de melodia, de Isso é extraordinário, ritmo. né? É Extraordinário. fantástico. E também a cada 15 dias a gente tem voluntários, principalmente das igrejas adventistas aqui do Rio, que vêm para cá cantar para os nossos pacientes. E é sempre muito significativo. A gente teve uma experiência, por exemplo, essa última semana, que a gente tinha um paciente aqui que eu já vinha acompanhando há um tempo, já vinha cuidando dele e durante o plantão o pessoal estava passando para cantar. Quando chegaram ali na unidade em que ele estava internado, no momento que eles estavam cantando, foi exatamente o momento que o paciente faleceu. Então, assim, foi muito significativo porque depois, quando eu encontrei a família, eu não estava no hospital, cheguei um pouco depois desse momento, mas quando eu encontrei a família, uma das primeiras coisas que eles falaram foi: nossa, o coral estava aqui cantando. Quão significativo foi isso pra gente? Quão importante foi? Porque além da música que eles trouxeram, eles pararam para acolher a gente, para cuidar da gente. Nossa, foi muito bom, muito obrigado. Então, assim, esse é um caso de tantos outros que eu poderia trazer aqui, de como as pessoas se sentem impactadas, Confortadas. confortadas. Eu lia recentemente um artigo publicado numa revista de pesquisa que falava exatamente como a música tem o poder de mudar o ambiente hospitalar. Muda porque faz com que a rotina, que é ali muito marcada, muito cronometrada com o tempo de banho, o tempo da medicação, o tempo de troca, essa rotina ela é quebrada de alguma forma. Tanto para quem, né, para os funcionários ali, os colaboradores ali, quanto para esse paciente que já está longe da rotina, do conforto dele. Então, ele tem uma rotina que também se estrutura ali de cuidado que é quebrada. E aquilo ali, a música, ela vai rompendo várias barreiras, né? Então, aquele ambiente se torna diferente. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, muda pressão sanguínea, percepção de dor. Então, isso reorganiza. A música tem esse poder de reorganizar esse ambiente hospitalar nesse sentido. Então, quando a gente passa, por exemplo, por algum motivo, se a gente tem um final de semana que deveria ter os corais vindo aqui e não tem, é certeza que durante a semana os plantonistas vão dizer assim: pastor, e o coral? Cadê? Porque Sentem não falta. veio? Eles sentem falta. Inclusive, os nossos pacientes que estão aqui há muito tempo, que conhecem a rotina, perguntam. E sentem mesmo. Quando o coral vem? Tô com saudade. Nossa, foi tão bom quando eles vieram. Porque isso, de fato, reorganiza toda a estrutura ali, né, do ambiente. E quais tipos de paciente têm maior indicação para musicoterapia hospitalar? Todos quanto possível, né? A Alexandre já falou um pouquinho daqueles que não é indicado. Fora esses casos, todos são. Inclusive aqueles que que não estão conscientes, por exemplo. É muito significativo que a gente use a música nesse sentido terapêutico. Veja, já falei, a música tem o poder de ativar memórias, né? Então, para alguém que está ali desacordado, colocar algo que, mesmo inconscientemente, possa remeter uma memória é muito importante. Então, eu tinha um outro paciente que
eu tinha sido musicista, eu não lembro se tocava piano, tocava alguma coisa muito específica. E aí tava desacordado, a gente nunca conversou, inclusive. Mas o meu combinado era, todas as vezes que eu vinha, eu vou trazer música. E todas as vezes que eu ia, eu levava uma, uma música diferente. E era nítido os padrões, né, ali de Batimento. batimento mudavam significativamente, né? Então a gente vai implementando isso para que todos os pacientes, quanto possível, possam ser alcançados, né, dentro daquilo que é confortável, inclusive nos gostos musicais deles. Vocês dois podem responder. Como é que a gente conta pra gente um caso real que a musicoterapia teve efeito surpreendente no paciente? Eu sei que você já contou algum caso, mas existe, e o pastor Wallace também, mas existe algum outro que vocês possam compartilhar conosco? Ai, meu Deus, são tantas. Que te emocionou bastante, assim, o Alexandre também. A gente. Ah, Alexandre, tem um que eu gosto muito de lembrar. A gente tinha alguns pacientes no CTI que a gente costumava visitar juntos, eu e o Alexandre. E hoje, revisitando as imagens para trazer aqui, eu lembrei de um caso que era a mãe de um paciente, de um colaborador nosso que estava aqui e a equipe toda, na verdade, se mobilizou para fazer o aniversário dessa pessoa. E aí Alexandre foi tocar pra Já ela. lembrou? Já E assim, lembrou? nossa, era uma pessoa que já não falava mais, né? Ela estava com um tráqueo. Nitidamente os olhos brilhavam. Assim, os olhos cintilavam, sabe? Quando, pela presença e pela música, foi muito interessante. Qual foi a escolha do repertório? Na verdade, nessa situação tem todo um preparo, né? E a gente entra, todo mundo entra e logo depois eu entro tocando Parabéns pra Você, somente, somente. Aí depois eu toco mais uma música ou duas, coisa rápida, né, claro, e é bem realmente significativo. Mas eu me lembro, na verdade, eu me lembro de dois casos bem assim emblemáticos. Um de um paciente muito grave que tinha, né, uma doença, infelizmente tinha uma doença que é a chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa que, com o passar do tempo, o paciente ele vai perdendo os movimentos até chegar um momento que ele já não consegue mais respirar, né, espontaneamente. Infelizmente, por conta da doença, acaba falecendo. Mas era um paciente que gostava muito de música clássica. E aí o médico responsável pelo CTI me chamou para ir lá no CTI, no box desse paciente, para poder tocar música clássica para esse paciente. Aí eu fui, toquei umas 3 ou 4 músicas para ele. Ele já não falava, já não se movimentava, mas ele conseguia mexer a cabeça e os olhos. Nesse momento que eu comecei a tocar, ele fechava os olhos e encostava a cabeça no travesseiro, sentindo a música. Isso realmente foi muito, muito significativo. Eu tenho também uma outra lembrança. Nesse caso foi para o paciente e também, principalmente para os familiares. Também uma paciente já em finitude de vida. Nós entramos lá para poder tocar, tocamos para a paciente, cantamos, fizemos a oração, aquele momento, né, de respeito, muito respeito. E infelizmente naquele mesmo dia a paciente veio a falecer. E no final do dia, eu indo embora, indo para o estacionamento, os familiares vieram falar comigo, né, agradecendo pelo que a gente tinha feito ali. Então isso realmente é algo que Recompensa, né? é muito recompensador. Agora, tem algum paciente de vocês que foi atendido aqui pelo hospital que se recuperou e veio conversar com vocês depois, que teve essa questão? Teve algum caso assim? Assim, muitos. Na verdade, uma das lembranças mais marcantes para eles foram momentos que tiveram música ou pelo corredor, né? O momento em que o pessoal foi cantar o coral ou porque alguém foi lá. Não é incomum. Eu que trabalho lá no centro médico, não é incomum encontrar pessoas que hoje estão seguindo ali as questões clínicas, né, e cuidando da saúde, da prevenção. Não é incomum encontrar eles e na conversa eles me falarem assim: ah, quando eu estava no hospital foi alguém cantar, foi alguém tocar, o pessoal passou. Então, assim, isso é muito legal, muito significativo. Quantos profissionais, mais ou menos, eles participam dessa ação de vocês? Tem um número de profissionais? Que tipo de profissionais?
Ou já participou com você? Isso, na verdade, depende muito da disponibilidade, mas, em média, né, normalmente, é sempre alguns da enfermagem, né, dependendo, né, da possibilidade, eu estou junto, né, tocando, né, claro, mas nós temos o pessoal da capelania, o pastor, né, na maioria das vezes está conosco, tem o pessoal da nutrição, né, dependendo, né, da ação, como, por exemplo, o que a gente falou sobre o aniversário, né, o pessoal da nutrição combina com a equipe médica que tipo de bolo ou uma torta pequenininha dentro da dieta do paciente para eles fazerem. E aí o pessoal da arrumação e hotelaria prepara toda uma festa com bola, com tudo e vai até o quarto para poder fazer isso. Então, em média, né, tentando ser mais específico na resposta, em média entre 7 a 10 pessoas, né, dependendo da disponibilidade dos funcionários. Para a gente poder encerrar, então, esse tema que a gente abordou hoje, o que os casos que vocês contaram aqui, vários casos extraordinários, o que o poder da música ensinou para vocês na recuperação humana? Vou deixar o Alexandre falar primeiro. Bom, o que te ensina, né, Alexandre, todos os dias? Exatamente. Né? O que me ensina todos os dias que vale a pena a gente continuar. Eu vou só responder essa pergunta com um caso que houve aqui na oncologia, porque quando a gente fala de oncologia, a gente remete a câncer, certo? E oncologia, câncer é igual, na maioria das vezes, à morte, né? Pesado, né? Mas às vezes a gente tem, e muitas vezes a gente tem casos de sucesso. E, em específico, esse foi um caso de sucesso, que o paciente ele tratou o câncer dele, ele foi curado do câncer, né? Graças a Deus ele foi curado do câncer, e nós fomos lá tocar. E depois, num outro momento, por uma outra razão, o paciente teve na emergência. E eu não lembrava do paciente, porque são muitos pacientes, né? O Thiago é enfermeiro, ele sabe, são muitos pacientes que passam pela gente. E quando ele me viu, você é o que foi lá tocar pra gente, sabe? E aí eu aprendi com isso que realmente vale a pena continuar. E vale a pena, e vale muito a pena realmente se colocar na mão de Deus para ser usado como ferramenta para isso. Pastor Wallace. É impagável, assim, a experiência que a gente tem. A pessoa está num momento tão vulnerável e ela poder ser acolhida. Durante os finais de semana, quando a gente tem os corais aqui, eu sempre falo e sempre faço oração pedindo para que o coral celeste se junte a gente, sabe? Para que a gente possa ser apenas instrumento dele. Então, assim, é indescritível poder estar com eles e ver que aquele momento, né, por menor que seja o tempo, mas que eles se sintam abraçados. E não necessariamente por nós, mas principalmente por Deus, sabendo que eles são cuidados, amados, sabe? Que legal. E deixa eu só fazer um adendo aqui, um apelo para quem estiver assistindo. Se você tem o dom musical, se você sabe tocar alguma coisa, se você tem disponibilidade, fala com a gente, coloca aí nos comentários, a gente vai atrás. A gente precisa de pessoas que também estejam dispostas a somar com isso de alguma forma. Acho que vai ser muito legal. Com certeza. Para compor o time, né, pastor? Compor o time. São sempre bem-vindos. E são voluntários, né? Então, se você que está aí assistindo gostou do apelo do nosso convidado Wallace, se junte à equipe. Venha ser um voluntário aqui. Justamente. Alexandre, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Já participou outras vezes, com o pastor Wallace também participou conosco. Somos muito gratos e muito animados com esse episódio hoje, que eu acredito que foi muito construtivo para quem assistiu. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar também é muito importante. Também não se esqueça de vir aqui nos visitar, o telefone está aparecendo no seu vídeo. E a gente volta com mais um programa, eu, Thiago Santos e Patrícia, com mais um Silvestre Cast. Um grande abraço para você. Até a próxima.